a maneira como os irmãos de Davi olharam Davi nos desafios, a maneira como eles começaram a olhar ele quando passou para a manifestação da glória, a maneira como as pessoas olhavam para Moisés. A Bíblia fala que Moisés cresceu no Egito e Moisés era gago. A maneira como ele era olhado anteriormente não foi a maneira como ele começaram a lhe olhar quando abriu o mar vermelho, quando a glória foi manifestada. Significa que há um tempo da manifestação da glória, e eu acredito que esse tempo é hoje, em nome de Jesus Cristo. IAB TV. Jesus Cristo é o curador. Qual é a mensagem que eu trouxe para você com relação ao jejum que você fez? Irmão, o que nós viemos trazer aqui nesse dia é o resultado que você não obteve nos cultos passados. Existiu 2 filhos num determinado pai. Esse filho, o principal entre eles, é aquele que nós chamamos de filho pródigo. O filho pródigo é aquele que abandonou o pai por causa dos seus bens e foi embora. Aleluia. Olha, por que o filho pródigo abandonou o pai na primeira vez? O que aconteceu? O filho pródigo sentiu que se ele se desfazer do pai, vai conseguir mais coisas do que quando ele estava com o pai. Só que ele não sabia que tudo que o pai tinha era do filho. A glória era a glória dos filhos. Então o filho pródigo se distanciou do pai. Quando o filho se distanciou do pai, o que aconteceu? A Bíblia fala claramente que ele gastou todos os seus bens, começou a fazer e começou a desfazer, começou a andar de todas as maneiras, até que um certo momento conseguiu, acabou. Todo o dinheiro que ele recebeu do pai acabou, toda a herança que ele recebeu. Mas só que tem alguma coisa que me chama muita atenção nessa história. Qual é? A Bíblia retrata que assim que ele voltou, ele disse para si mesmo: vou voltar para a casa do meu pai. Lá eu comerei, posso ser escravo ou qualquer outra coisa, mas eu voltarei para a casa do meu pai. A Bíblia retrata claramente que 3 coisas aconteceram quando ele voltou. 4 coisas aconteceram. A primeira coisa que aconteceu quando o filho pródigo voltou foi a manifestação da alegria do pai naquele lugar. A Bíblia retrata que ficou tão alegre que chamou os vizinhos e disse: venham, então, façamos o meu filho. Essa é a primeira coisa que aconteceu. Segunda coisa, um anel e colocou na mão do filho pródigo. Pegou esse anel e colocou nas mãos do filho pródigo, que simboliza a restauração da aliança entre pai e filho. Terceira coisa, pegou uma sandália e colocou nos pés do filho pródigo. Quarta coisa, matou um novilho. E a Bíblia retrata que o outro irmão ficou chateado. Disse: eu estou aqui há muito tempo, nunca fiz por mim. Como é que esse homem que foi, levou todos os seus bens, está a fazer isso por ele? Olha, quero te falar alguma coisa. Não importa quantas vezes você já caiu, mas assim que você retorna na posição inicial, a glória dessa segunda casa é maior do que da primeira. Porque a maneira como o filho pródigo foi recebido não é como ele era visto anteriormente. A maneira como o filho pródigo foi recebido, com um anel, uma túnica, um calçado, mataram o cabrito, chamaram os vizinhos por causa dele, não é a maneira como ele era visto. É por isso que o outro reclamou. Mas a glória dessa segunda casa, você está a voltar para os pés de Jesus. Essa segunda glória será diferente para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu acredito que quando você receber o teu toque, algo tem que ser na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Irmão, agora abre a palma para Jesus Cristo. Então, se nós começarmos a compreender o que estamos a fazer aqui, nunca é perca de tempo. Porque de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia fala que nossos esforços nunca são em vão no Senhor. Procurem buscar Deus dia após dia, porque nossos esforços nunca são em vão no Senhor. Tarde ou cedo haverá resultado. Tarde ou cedo você verá o resultado. E eu acredito que hoje muitos de nós sairemos daqui com os resultados. Ainda que um ou outro sair sem o resultado dele, mas não desanima, porque cada dia é um dia. Cada pessoa tem um tempo específico para ser abençoado. Ninguém pode brilhar no tempo do outro. Cada um tem o seu tempo de brilhar. Não importa como estamos ou como as pessoas nos veem. Cada um tem o seu tempo de brilhar. E quando o tempo de brilhar chega, os irmãos de Davi começam a olhar Davi como já não é mais pequeno, não é o nosso irmão caçula, é nosso rei. Quando o tempo de brilhar chega, os irmãos de José não olham José como um sonhador, olham como aquele que é grande e pode ajudar a família. Quando o tempo de... Yahweh, eu não sei se alguém está entendendo alguma coisa. Bater palma para Jesus. Pode fazer a leitura. 8:18. Capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Aleluia. Sim. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar
com a glória que em nós há de ser revelada. Olha, Paulo está nos falar. Olha, eu tenho certeza de que as aflições que a gente está enfrentando nesse tempo não pode se comparar com a glória que é de ser revelada. Significa que existe um tempo da revelação da glória, existe um tempo de desafios, existe um tempo de sofrimento, mas existe um tempo da revelação da glória. Irmão, a maneira como os irmãos de Davi nos desafios, a maneira como eles começaram a olhar ele quando passou para a manifestação da glória, a maneira como as pessoas olhavam para Moisés. A Bíblia fala que Moisés cresceu no Egito e Moisés era gago. A maneira como ele era olhado anteriormente não foi a maneira como eles começaram a lhe olhar quando abriu o mar vermelho, quando a glória foi manifestada. Significa que há um tempo da manifestação da glória, e eu acredito que esse tempo é hoje, em nome de Jesus Cristo. Como você está a ver isso? Irmão, nós temos que olhar para nós como os protagonistas principais da nossa história. Quando olhamos assim, não dependeremos de ninguém para fazer aquilo que vai trazer resultado para nossas vidas. Temos que olhar para nós como pessoas que entenderam que a minha estadia não é em qualquer lugar a não ser em Cristo, porque Cristo é que traz a manifestação da glória em nós. Alguém está nessa igreja? Alguém está nesse lugar? Como está a tua vida, irmão? Podes festejar à vontade. Eu não vou te ensinar muito hoje. Podes festejar à vontade, porque assim que eu orar pela tua vida não é a mesma, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se estou a falar para um povo que acredita em milagre. Sim, porque o povo que acredita em milagre é aquele povo que olha para uma mulher, mesmo com já 5 filhos, mas ainda consegue imaginar um homem a vir casar essa mulher, mesmo com seus 5 filhos. O povo que acredita em milagre é o povo que consegue olhar para alguém. Ah, essa aqui já um marido que lhe abandonou, mas consegue olhar como alguém que tem futuro. Um povo que acredita em milagre é alguém que foi rejeitado em muitos trabalhos, mas não desiste porque acredita que Jesus está preparando o melhor para ele. Um povo que acredita em milagre é aquele que não desanima mediante as dificuldades, porque a glória que será revelada em nós não se compara com as dificuldades que estamos a enfrentar hoje. Aleluia. Existem revelações da glória a curto e a longo prazo. Alguns recebem de repente, outros levam um tempo. Existem curas a curto e a longo prazo. Alguém recebe toque e de repente ele não começa a andar, mas ao andar do tempo está sentindo que os pés estão a andar, está conseguindo andar, está conseguindo falar. Isso são curas a longo prazo. Não quer dizer que Deus te esqueceu. Há pessoas que vão receber de uma ou de outra forma, mas todos vão receber em nome de Jesus Cristo. Porque a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Na primeira dependeu muito de nós. Na segunda já fizemos a nossa parte. Deus vai fazer a parte dele sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que, olha, chegou o tempo em que eu moverei o céu, o mar e a terra seca, para que venham e abençoem a tua vida. O que é fazer? Mover essas coisas é controlar a natureza em nosso favor. É aqui onde olhamos Jacó. De repente o seu sogro disse para ele, tentou enganar ele: todo tipo de animal listrado que sair do meu rebanho é para ti. Tentou enganar ele, só que ele não sabia que Deus era a favor de Jacó. A natureza obedecia a Jacó porque Deus era a favor de Jacó. Quando ele mudou o salário de Jacó, a Bíblia retrata que o salário começou a ir a favor de Jacó. Ou melhor dizer, a produção de animal começou a ir a favor de Jacó. Ele mudou novamente o salário. Disse: agora todo tipo de animal que vi sem listra é que é teu. E de repente tudo começou a acontecer diferente. Jacó começou a receber mais animais. Olha, quando é por nós, toda a natureza é por nós. Significa que a natureza obedece à voz de quem está lá em cima, a voz de quem o criou. E essa voz é de quem nos pertence. E essa voz é de quem habita no nosso espírito. Essa voz é de quem nos chamou para vivermos uma nova história. Alguém bate palma para Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Você pode olhar para você e pensar: não sei como. Lembre da passagem que nós lemos de acordo com Isaías capítulo 58, onde a Bíblia fala que vão até sair melhor em lugares áridos, lugares desertos. Significa que quando estamos a falar sobre lugares áridos, lugares desertos, estamos a falar de você olhares para o teu redor e não veres nenhuma solução para a tua vida. Quem poderia me ajudar? Quem poderia de repente aparecer e me abençoar? Não é como aqueles que têm tios, aqueles que têm tias que têm posição, aqueles que dependem de um administrador, um governador. Ele consegue fazer ligação: alô tio, tu a precisar disso, tu a receber. Não! Essa bênção é para você que não tem nenhum padrinho na cozinha. É para você que de repente não tem ninguém que te ajuda. Agora
Deus é a tua fonte de ajuda. A Bíblia está falando que eu abrirei um caminho no deserto. Significa que não importa como está a tua vida, não tens ninguém que te ajuda, mas Deus pode levar de repente alguém na estrada, você ajudar alguém e essa pessoa te ajuda diferente. Eu não sei se alguém está entendendo e bater palma para Jesus, igreja. Aleluia. Quando a glória da segunda casa chega, irmão, nós não precisamos de padrinho na cozinha. Quando a glória da segunda casa chega, não, a vontade de Deus tem que ser cumprida. É aqui onde entramos na Bíblia dizer que o que Deus diz sim é sim, o que Deus diz não é não. Aleluia. E quando Deus fala sim para a manifestação da glória na tua vida, não tem como não acontecer. Podem te trair, podem te abandonar, podem te falar mal, mas você sabe que o Deus que você busca, tarde ou cedo as coisas vão acontecer na tua vida.